tão assustador quanto sensual e sedutor. Esse é um slasher de respeito e mega subestimado. Absolutamente horripilante e pavoroso. Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Terrorífico. Eu sou a Jess e no vídeo de hoje eu trago pra vocês 12 indicações de terror pra assistir no Dia dos Namorados com o seu amor. Ou não. Deixando claro que os filmes aqui mencionados, obviamente, não serão românticos em seu âmago, mas todos abordarão sim esse aspecto do amor, da obsessão e da devoção entre casais, mesmo que de forma tóxica. Alguns com finais felizes, outros nem tanto, mas independentemente disso, serão todas escolhas perfeitas para assistir nessa data tão especial. Vamos lá? Começamos com Carmilla, a vampira de Karnstein, de 1970. No coração da Estíria, uma condessa surge do além-túmulo para vingar sua família, os Karnstein, que foram dizimados por um barão muitos anos antes por conta do vampirismo. Em sua sede de sangue fresco, ela acaba se envolvendo e se alimentando de diferentes mulheres, causando pânico no interior. Já começamos com um que eu dedico para quem já teve um crush tão forte em alguém próximo, mas a lerda da pessoa nunca percebeu. Baseado no livro Carmilla, lançado em 1872, esse é um filme que fala sobre o romance entre uma vampira e uma humana. Embora seja sempre muito claro que a Carmilla é fanática pela Laura, ou nesse caso aqui, a Emma, sua afeição é fundada no desejo de consumir, apesar de existir sim amor e carinho. Porém, o objeto de seus desejos, pelo menos a princípio, acha que tudo não passa de uma amizade muito intensa, o que chega a ser engraçado. Isso não muda o fato de que esse casal aqui é um dos mais fascinantes e icônicos da cultura gótica. Assim como na obra original, os temas tratados são de obsessão, poder e louca paixão. E os cenários são igualmente apaixonantes. Óbvio que eu me encantei por toda aquela névoa, teias de aranha, castelos e cemitérios. Nada mais belo do que uma mulher com um longo vestido esvoaçante e transparente caminhando entre sepulturas, né? É uma atmosfera bem mística mesmo, lúgubre e melancólica. Tem também um toque de erotismo, como qualquer coisa se tratando de vampiros deveria ter, e Carmilla não seria diferente, logo tornando o filme tão assustador quanto sensual e sedutor. Conta com Ingrid Pitt e Peter Cushing no elenco, dois gigantes da produtora Hammer, que foi responsável por esse aqui. Como de praxe, além de tudo que eu já mencionei, você também pode esperar ação, uma trilha sonora de respeito, declarações de amor, boas atuações e uma vibe perfeita do final dos anos 60 e início dos 70. Além disso, não é difícil se identificar com a busca incansável de uma vampira solitária por seu amor eterno. Enfim, é um filme muito bom, de verdade. Agora nós temos um clássico, absoluto clássico, que não poderia faltar nessa lista, que é Dia dos Namorados Macabro, de 1981. Durante uma celebração de Dia dos Namorados, vários mineradores morreram em um acidente, restando apenas um sobrevivente, que acabou surtando. 20 anos depois dessa tragédia, o prefeito da cidade resolve voltar com essa celebração, o que atrai ainda mais mortes. Sempre que eu vejo alguém mencionando esse título, geralmente eles estão falando sobre o remake, que é até bem legal, bem bacana e uma boa indicação para essa data, mas acontece que o original é de fato superior. Eu lembro que quando assisti o dos anos 80 pela primeira vez, só tinha assistido essa releitura até então, e mesmo assim ele conseguiu me surpreender. Eu amo demais mesmo, porque apesar de trazer a mesmíssima proposta, o mesmo conceito, a atmosfera e as reviravoltas, que eu acho o mais importante, são bem diferentes. Então pode ir tranquilo que você não vai assistir o mesmo filme duas vezes e a experiência vai ser outra. Ele já prende a nossa atenção na cena de abertura e pra mim tudo funciona perfeitamente. Desde as mortes criativas à dinâmica entre os personagens, com quem a gente genuinamente passa a se importar.
Sério, eles são bem divertidos, alguns casais ali são uns amores de verdade, e a Final Girl, principalmente, é muito marcante e mereceu esse título. Enfim, é tudo excelente, é um dos meus favoritos dessa lista de hoje, diria até que é meio subestimado. Vai para os casais jovens que gostam de sair para se divertir mesmo com um assassino lunático à solta. O terceiro filme se chama Quando Chega a Escuridão, de 1987. Ele retrata uma família de vampiros nômades que vivem viajando pelos Estados Unidos e um dos membros, uma bela garota, seduz um humano. A partir daí, nós acompanhamos a adaptação desse rapaz dentro do clã, ao mesmo tempo em que seu pai procura por ele pelas estradas do país. Dirigido por Kathryn Bigelow, esse filme segue alguns vampiros nada convencionais. E com isso eu quero dizer que eles não moram em castelos e nem dormem em caixões, mas sim pulam de carro em carro ou hotéis beira de estrada. E logo de cara eu já posso pintar essa imagem mental para descrever a estética geral da produção. Pegada fortíssima de faroeste, porque é né? Com cidade pequena de interior, deserto no meio do nada, bares caipiras e, claro, vampiros sujos e desequilibrados, do jeitinho que a gente gosta. Bom, eu pessoalmente gosto bastante desse tipo de criatura da noite que já aceitou sua natureza desumana e não fica aí chorando pelos cantos. O enredo é extremamente autêntico e bem conduzido, sem falar nas atuações e dinâmicas entre os atores, que fazem tudo soar realista e natural. Bom, talvez isso se dê justamente porque todos eram bem próximos na vida real. Mas Lance Henriksen, Jeanette Goldstein e o eterno Bill Paxton são os verdadeiros destaques. Os três que você vai se lembrar de Aliens: O Resgate, que entregam uma química muito boa, fenomenal e personagens interessantíssimos. Temos também sequências maravilhosas, uma fotografia marcante e detalhes que só começamos a reparar após assistir várias vezes, que é o meu caso. Já perdi as contas de quantas vezes revi essa obra de arte. Dessa lista é o meu filme favorito e eu nunca enjoo, poderia falar horas sobre ele. Obviamente, eu nem preciso falar, contém muito sangue, porradaria e bang bang. Recomendo demais, demais mesmo. E por que ele está numa lista de Dia dos Namorados, você se pergunta? É simples, tudo começa quando o mocinho se apaixona pela garota desconhecida, por quem ele se torna imediatamente disposto a abandonar tudo, até a sua vida antiga e a família, só para ficar com ela. E, na minha opinião, só mesmo uma mulher conseguiria ter esse olhar e dirigir algo assim. Agora vamos de mais filme de vampiro, mas dessa vez os que puxam pro lado mais clássico, com uma aparência mais refinada e fria. Estou falando de Entrevista com o Vampiro, de 1994. Um vampiro relata sua épica história de vida, ou pós-vida, falando sobre amor, traição, solidão e sede de sangue, para um jornalista curioso até demais. E falando em casais icônicos da cultura gótica, a gente não poderia deixar de mencionar Louis e Lestat, certo? Então, esse é para quem um dia já aplicou ou já sofreu o chamado golpe da barriga. E sim, eu tô falando do fato de que a vampira Cláudia foi arrastada para essa família disfuncional numa tentativa de mantê-los unidos. Porque, sério, mesmo que você nunca tenha chegado perto dos livros de Anne Rice, se você assistiu esse filme, nem precisa ser a série, e não enxergou Louis e Lestat como sendo um casal e Cláudia a filha deles, você assistiu errado, assiste de novo. Brincadeiras à parte, esse é um filme extremamente atmosférico, com estética e cinematografia sensacionais, sendo uma obra que se sustenta até hoje, cheia de subtexto, erotismo e melancolia. Além de bons efeitos especiais, lindos figurinos e um desenrolar satisfatório. Definitivamente uma parada obrigatória se você ama esse universo de trevas. Também destaco as performances espetaculares, estelares de Tom Cruise e Kirsten Dunst, que mesmo tão nova, sinceramente chega a superar seu outro parceiro de cena, Brad Pitt, que é até bem engessado na verdade. E é claro, não poderia faltar, temos também Antônio Bandeiras no elenco. Lembrando que existe a série, que na semana passada lançou sua terceira temporada. Então, se você quiser consumir mais desse universo das crônicas vampirescas, corre para conferir,
porque eu pessoalmente acho até melhor do que o filme. Mais complexa, mais comovente e definitivamente mais profunda, replicando a verdadeira essência dos livros, mesmo que fazendo algumas mudanças em alguns detalhes. Seguimos para nosso quinto filme, chamado O Dia do Terror, de 2001. O filme acompanha um grupo de amigas de infância que são perseguidas por um assassino usando uma máscara de cupido, na semana que antecede o Dia dos Namorados. Após receberem cartões perturbadores, as mulheres percebem que estão sendo atacadas por alguém que rejeitaram há 13 anos. Existe algo sobre os lançamentos dos anos 2000 que torna eles muito fáceis de curtir. Ainda mais sendo um slasher com inspirações oitentistas e um toque de diálogo. Desde o começo você já se envolve totalmente na ambientação e sabe logo de cara que vai ser um filme muito legal e divertido. Ele é recheado de suspense, as mortes são criativas, o andamento é consistente, além do ótimo final. Adoro reviravoltas que acontecem no último minuto, nos deixando totalmente boquiabertos e sem reação. Mesmo que algumas pessoas aleguem que a revelação do assassino seja um pouco previsível. Enfim, esse é um slasher de respeito e mega subestimado. Temos também uma trama de vingança bem trabalhada, com boas perseguições e um assassino cuja marca é o seu nariz, que sangra constantemente, o que eu achei bem interessante. Essa característica foi especialmente adicionada pelo diretor como referência ao slasher Noite de Pânico, de 1982. Diria que esse filme é para quem já foi esnobado na escola pelos alunos mais populares. Um dia você também vai dar a volta por cima, meu amigo, mas eu espero que não precise recorrer a meios tão extremos, né? Toma vergonha. O elenco tem rostos bem conhecidos, como David Boreanaz, Katherine Heigl, Denise Richards e Marley Shelton. Ah, e nem se fala da trilha sonora, tá? Como eu já mencionei outras vezes aqui no canal, filmes dessa época tendem a acertar muito na escolha das músicas. E esse aqui não seria diferente, só pauleira sensacional. Agora vou falar de Garota Infernal, de 2009. Uma líder de torcida linda e sedutora leva o mal a um nível totalmente novo após ser possuída por um demônio sinistro. Agora cabe à sua melhor amiga impedir esse reinado de terror antes que seja tarde demais. Você já teve uma amizade muito forte e meio suspeita que confundia seus próprios sentimentos? Então não preciso falar mais nada. Essa é uma alegoria, se a gente começar a analisar a coisa pelo lado mais sério. Mas acaba sendo um ótimo terror também, com muito sangue, gore, humor ácido e bom roteiro. Eu assisti pela primeira vez na época em que foi lançado e acredito que envelheceu muito bem, embora eu não tenha revisitado há algum tempo para ter certeza. Mas a cinematografia, a trilha sonora e os efeitos especiais, entre outras coisas, tornam esse um filme inesquecível e muito bem feito, que definitivamente marcou uma geração. Ele nos oferece uma vibe que atualmente já se tornou nostálgica e, estranhamente, acho que pode trazer um tipo de conforto também por toda essa nostalgia, apesar do horror. Não podemos esquecer que conta com as maravilhosas Megan Fox e Amanda Seyfried, que continuam incríveis até hoje. Agora temos Honeymoon, que pelo que eu entendi não tem um título oficial no Brasil, mas a tradução literal é Lua de Mel, e ele é de 2014. Durante a lua de mel, uma jovem sonâmbula caminha até a floresta que cerca sua cabana isolada. Quando retorna, ela aparenta ser a mesma, mas algo nela está terrivelmente diferente. Esse não tem muito segredo, né? Vai para os recém-casados. Traz uma direção muito boa, com um suspense eletrizante sendo construído lenta, mas eficientemente, até a tensão e o desconforto se tornarem quase insuportáveis. É assustador, tem boas atuações de Rose Leslie e Harry Treadaway e o principal, mais importante, uma boa história bem contada. A atmosfera sinistra de isolamento nos conduz até o ato final, que é intenso, grotesco e inacreditável, mexendo com a nossa mente de forma sutil, porém absurda. No ano seguinte, temos A Colina Escarlate, de 2015. Após uma tragédia familiar, uma aspirante a escritora se encontra dividida entre um amigo de infância e a tentação de um homem misterioso.
Tentando fugir dos fantasmas do passado, ela passa a viver em uma mansão que respira, sangra e, acima de tudo, se lembra. Esse é um dos meus filmes favoritos de terror. Considero uma obra de arte belíssima e nunca me canso de ver. Guillermo del Toro traz uma beleza ao macabro de um jeito que é muito particular dele, e a essência do gótico está todinha ali. Na história, nos cenários, na cinematografia, nos figurinos e na estética de forma geral. Tudo é extremamente perfeito e cuidado nos mínimos detalhes. Se você curte histórias góticas de fantasmas, de romance e suspense, definitivamente precisa conhecer esse filme. E para além dessa beleza, embora mórbida, ele consegue ser assustador e perturbador também, nos oferecendo uma atmosfera forte de medo e mistério. Além disso, trata de relacionamentos complicados, para dizer o mínimo, em todas as suas facetas. Ele aborda os fantasmas do passado, que nos assombram tanto metafórica quanto literalmente, e fala sobre até que ponto conseguimos ir em nossa natureza humana, que tipos de monstruosidades podemos cometer puramente em nome do amor. É estranhamente lindo e poético. Esse é para quem ama incondicionalmente. Temos aqui performances maravilhosas, como um filme desse porte merece. E em especial eu enfatizo a de Jessica Chastain, interpretando uma das personagens que mais me fascina nesse gênero. Ela é acompanhada no elenco por Tom Hiddleston, Mia Wasikowska e Charlie Hunnam, todos que também mandam muito bem em seus respectivos papéis. E para quem já assistiu a série Supernatural, temos a presença ilustre do ator Jim Beaver, vocês com certeza se lembrarão dele. O nosso nono filme nessa lista se chama Rift, ou no idioma original islandês Rokur, e ele é de 2017. Meses após terminarem, um homem recebe uma estranha ligação do ex-namorado, que parece perturbado, como se estivesse prestes a fazer algo horrível contra si mesmo. O homem então viaja até a cabana isolada na qual o ex está morando, e logo descobre que tem mais coisa rolando do que ele imaginava, e alguém se esconde nas sombras, querendo entrar. Essa para quem já recebeu uma ligação do ex ou da ex no meio da noite e foi logo correndo atrás. Tenho certeza que muitos de vocês vão se identificar. Temos aqui um filme lindo, enigmático e profundamente melancólico, que fala sobre um relacionamento quebrado em meio às paisagens encantadoras da Islândia, e é um ótimo estudo sobre culpa e solidão. Os atores principais têm boa química e conseguem fazer a gente se importar com os personagens deles. Logo, a parte do drama também funciona bem. É um terror psicológico controlado, mais potente, com performances intensas dos dois protagonistas e que consegue ser assustador também em toda a sua sutileza e quietude. Tem uma cena específica que mexeu muito comigo, em que um dos homens conta uma situação que aconteceu com ele e que é impossível a gente não se sentir angustiado apenas ali parado no nosso sofá ouvindo tudo sem poder fazer nada. Mas é um filme que queima aos poucos, então não espere agitação constante, sustos e coisas do tipo. Por sorte, ele é nem tão lento que nos entedie e nem tão corrido que não sobre tempo para construir uma tensão absolutamente enervante. Resumindo, é um filme extremamente atmosférico e, junto com a trilha sonora, nos deixa agoniados e curiosos para chegar logo no desfecho e entender tudo. E por mais que o final seja deixado parcialmente em aberto, tipo, dá pra compreender, mas ainda falta um quê de resolução, eu achei bem satisfatório e gostei. É muito triste e é um filme, assim, bem único que eu gostei pra caramba e recomendo demais. O 10º filme na nossa lista é Os Monstros, de 2022. Lily é típica vampira apaixonada de 150 anos em busca do homem de seus pesadelos, até que ela conhece Herman, um experimento de mais de 2 metros de altura com um coração de ouro. É amor ao primeiro choque, mas infelizmente o pai de Lily tem outros planos para o futuro da filha. Todo mundo conhece a sitcom dos anos 60 que retratava o dia a dia de uma família de monstros, certo? Nesse filme de Rob Zombie a premissa se mantém, mas resolve focar no passado do casal principal, Lily e Herman Monstro,
antes e durante seus primeiros encontros, o que eu particularmente achei genial. Logo, é uma chamada frequência e continua sendo uma sátira muito bem feita que mistura a típica família estadunidense do subúrbio com os filmes clássicos de monstros da Universal Studios. Se você conhece o trabalho de Zombie, pelo menos alguma coisa já deve estar esperando uma trecheira violenta e suja, mas acredite se quiser, essa versão não poderia estar mais longe disso. É maravilhosa e não tem nada a ver com o que você espera de um filme tradicional do diretor, que fez jus ao material original com maestria. E sim, também dá para assistir com a família. Ele optou por não seguir o caminho do preto e branco, mas até isso deu certo, pois só tornou tudo ainda mais bonito, colorido e vibrante. Sabe aquela paleta de cores que remete ao Halloween? Com muito verde vibrante, roxo, laranja, toda essa essência está ali. E o enredo é muito original e criativo. Eu gostei bastante dessa visão e desse novo lado do diretor, que aliás é um grande fã da série, assim como eu, então era óbvio que seria respeitoso e uma homenagem mesmo. Agora, não é de terror em si, né? É mais um terrir, mas tem toda uma atmosfera bem propícia para o tema e muitas referências. Além de caracterizações assustadoras e bem feitas, sonoplastia sombria e cenários macabros. Gente, eu queria morar naquela casa, que aqui foi uma réplica da original e construída especialmente para esse filme. É perfeito para passar o tempo e distrair a mente das preocupações da vida. Por mais que sejam considerados diferentes e estranhos pela sociedade, os monstros, na verdade, são um exemplo perfeito de família feliz e companheira, longe de ser perfeita, mas o importante é que todos se apoiam e protegem. E essa é uma das minhas coisas favoritas sobre esse universo. Dito isso, é claro que essa indicação vai para os alternativos de forma geral, que sonham em formar uma família amorosa e esquisita também, por que não? Agora vamos para um dos melhores lançamentos do ano passado, na minha opinião, que é Juntos, de 2025. Um casal com anos de relacionamento se muda para o interior, onde começam a passar por alterações corporais severas, provenientes de uma força sobrenatural que ameaça corromper suas vidas para sempre. Esse é para aqueles casais que já estão juntos há tanto tempo que estão quase se tornando a mesma pessoa, e ninguém consegue pensar em um sem lembrar do outro. Sério, que filme bom é esse aqui? Merece nota 10 realmente, simplesmente porque vai direto ao ponto, não enrola e causa muita angústia no meio do caminho, seja ela causada pelas aflições físicas ou pela tortura psicológica. Também gostei das atuações, do terror corporal feito com maestria, embora não seja nem de longe tão nojento e repulsivo quanto outros do gênero, e também gostei da tensão, que é muito bem construída, com vários momentos de fazer roer as unhas. É um filme que não se escora em sustos, mas também nem precisa, e os poucos que tem dão super certo. Que caos maravilhoso, eu sigo amando até hoje. E para falar a verdade, acho que grande parte da qualidade da produção só pode vir da química entre os atores principais, Dave Franco e Alison Brie, que são casados na vida real desde 2017, mas o relacionamento já existe desde 2012. Para finalizar, nós temos Obsessão, um lançamento de agora em 2026. Após fazer um desejo para conseguir ficar com a garota por quem é apaixonado, sua garota dos sonhos, um rapaz percebe que recebeu exatamente o que pediu. E é por isso que as pessoas dizem que precisamos ter cuidado com o que desejamos. Esse filme é para quem é bem ciumentinha ou já se relacionou com uma mulher assim. Mas agora falando sério, primeiramente, é muito importante que a gente entenda quem é o verdadeiro vilão desse filme. Pois afinal, ele retrata uma pessoa, uma mulher, perdendo toda a sua autonomia em prol de um cara se sentir bem consigo mesmo, sem se importar com o que ela realmente quer. E só por conta dessa base, sem precisar de muito mais, ele já se torna absolutamente horripilante e pavoroso, ainda mais quando a gente tenta imaginar as coisas do ponto de vista da Nick. Agora, para além desse contexto, ele é bem assustador também no quesito mais básico, falando de sustos e terror
terror tradicional, sem pensar muito pelo lado psicológico da trama. E é muito bem feito tecnicamente, com detalhes que podem até passar despercebidos num primeiro momento, mas que já causam uma estranheza na gente, que mesmo sem saber apontar exatamente o que é, a gente já fica bem desconfortável. Assusta no momento certo, nada parece forçado, e na plataforma que eu utilizo para avaliar filmes, eu dei tranquilamente 5 estrelas, que é o número máximo, porque de fato não achei nenhum defeito. Para finalizar, os efeitos práticos, desde o sangue, ao gore, ao horror corporal, são excelentes. E a atriz principal disse que se inspirou na performance de Mia Goth em Pearl, para trazer sua personagem à vida. E eu confesso que isso deu muito certo. Eu adorei as atuações de todos os envolvidos, mas a dela em especial merece ser exaltada. Enfim, é um lançamento bem recente que, se eu não me engano, ainda está nos cinemas, mas vocês precisam conferir o quanto antes porque vale a pena demais. Quem já conhece o canal sabe que, apesar de eu ter falado que eram 12 filmes, tem um bônus para quem fica comigo até o finalzinho do vídeo. E hoje ele é Assassinos por Natureza, de 1994. Duas vítimas de infâncias traumatizantes se apaixonam, se tornando um casal de assassinos em série, glorificados de forma irresponsável pela mídia. Assassinos por Natureza é o nosso bônus por não ser terror essencialmente, mas, como sempre, como aborda um casal de serial killers durante sua matança pelos Estados Unidos, eu acho que tem sim lugar aqui no canal. Com performances excepcionais de Woody Harrelson e Juliette Lewis, essa produção, embalada em sangue, drama, ação e terror psicológico, no caso pensando do ponto de vista das vítimas, é uma verdadeira obra de arte. Sou apaixonada por esse filme desde que era adolescente e, nossa, é muito legal ter a oportunidade de falar sobre ele aqui pra vocês. Essa para os casais apaixonados e completamente devotos um ao outro que não imaginam uma vida sem o parceiro ou parceira. Aqui tudo é feito de forma tão genial que esconde críticas e comentários sociais relevantes até hoje por trás de uma fachada gráfica de absoluta brutalidade e mortes. Pro olho não treinado, ele é mais um filme repleto de violência gratuita, como se até fizesse apologia ao crime, mas ele é muito mais do que isso. Enredo, humor, fotografia e atuações, além da combinação de romance com ação, tornam tudo ainda mais único e polêmico. Bom, a verdade é que nada do que eu falar aqui vai fazer jus a essa viagem espetacular na qual ele nos leva. Então, simplesmente confiem em mim e vão conferir que vocês não vão se arrepender. E é isso, pessoal. Esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Se sim, não esquece de deixar seu like, de se inscrever e ativar o sininho para não perder mais conteúdo como esse, porque a gente posta semanalmente. Manda também para aquele amigo ou amiga que vai curtir, deixa seu comentário e é isso, nos vemos no próximo vídeo. Um beijo!